E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o André de novo e estou aqui dessa vez para a gente poder fazer a programação em blocos do nosso aplicativo Banco Macaé. Vamos lá, para iniciar, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar dois elementozinhos que estavam faltando para a gente poder programar nessa primeira tela, nessa tela inicial. A gente vai adicionar um notificador que ele vai ser utilizado para poder então notificar o usuário quando tiver senha ou usuário incorretos e tal. E a gente vai utilizar também o nosso banco de dados que estava faltando, né? Que em armazenamento a gente vem e adiciona ele. Então repare, vamos renomear aqui. Repare que nenhum desses dois elementos, desses componentes, eles são visíveis. Eles são só utilizados na programação mesmo, eles são componentes invisíveis. Vamos lá para programar, vamos aqui em blocos, vamos iniciar. A gente vai programar os dois botões, que é o botão de entrar e o botão da administração. Para isso, como você deve ter percebido já, a gente vem sempre aqui no botão, vamos primeiro no de entrar, até porque ele só pode fazer alguma coisa depois que clicarem nele, né? Então vamos aqui, quando entrar, ponto clique. Então a partir do clique dele, a gente vai verificar alguma condição. Essa condição, primeiro, é que o usuário esteja cadastrado no banco de dados, para ele poder logar, né? E depois a gente vai fazer uma outra, testar uma outra condição, que é da senha ser a senha correta. Para isso a gente utiliza uma estruturazinha aqui em controle, que é do se, então e se não. Então basicamente o que é? Se essa condição aqui for satisfeita, então a gente vai fazer uma coisa, vai escolher um caminho. Se não, se essa condição não for satisfeita, a gente vai escolher outro caminho então. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente quer testar aqui? Se o usuário existe, né? Para isso a gente precisa o quê? Primeiro, o usuário que a pessoa digitou foi aqui na caixa de texto, né? Então a gente pega, eu não vou procurar, vou pegar aqui qualquer um e vou aqui na setinha e vou escolher o usuário.texto. Esse texto aqui, que é o texto do usuário, que o usuário digitou, ele tem que estar aonde? No banco de dados. Então a gente vem aqui no banco de dados, chamar banco de dados.obter rótulos, tá certo? Então esse texto aqui tem que estar nessa lista aqui de rótulos, né, que são os CPFs, os usuários no nosso banco de dados. Então como que a gente faz? A gente tem que saber se isso aqui está aqui dentro, né? Então para isso, como aquilo ali é uma lista, a gente vem aqui em listas e pega esse aqui, está na lista o item e a lista. Então o item é o usuário e a lista é essa lista de nomes aqui de rótulos, né? Então essa vai ser a nossa condição primeiro. E se essa condição não for satisfeita, a gente então vai aqui em notificador, chamar notificador.mostrar alerta. E a gente vai indicar para o usuário que está incorreto. Então vamos aqui em texto, pega o texto, coloca aqui e vamos escrever o nosso aviso. O aviso aqui no caso vai ser usuário inexistente. Encaixa aqui no sinal. Vamos encaixar aqui. Então, o que a gente vai fazer se o usuário está? A gente vai testar a próxima condição, que é a senha referente a esse usuário esteja igual à senha que foi digitada. A senha tem que estar certa, né? Então, o que a gente faz? Primeiro, vamos aqui em senha e vamos pegar o texto da senha, né? De novo. Pega aqui, ativado, texto. Texto da senha. Isso aqui tem que ser igual a alguma coisa. Para a gente fazer essa igualdade aqui, como não é um número, a gente vem aqui em lógica. E a gente vai usar isso aqui, essa igualdade aqui. Porque é uma igualdade onde não vai testar números, vai testar então, no caso, texto. Então, a senha, o texto da senha tem que ser igual ao quê? Primeiro, ele vai ter que ser igual à senha que é atribuída a esse usuário, né? Para isso, a gente vem aqui, no banco de dados e obtém o valor referente àquele rótulo. Então, o que acontece? Isso aqui vai ser uma lista que é o valor, que são as informações atribuídas a esse usuário aqui. Pegar ele, atribuídas a este usuário, que é o rótulo. Entende? Então, essa senha tem que ser igual à senha que está dentro dessa lista aqui. Só que aí, em qual índice? Porque isso aqui é uma lista, a gente vai comparar um texto com uma lista, vai dar errado.
Então o que a gente faz? Vamos aqui em lista, pega aqui, ó, selecionar item da lista. Então essa aqui é a nossa lista, correto? Vamos desencaixar aqui, só que agora falta o índice. Vamos aqui em matemática. E aí qual que é o índice? Bota aqui qual que é o índice. Vamos lá, vamos aqui no design. Quando a gente passar aqui, ó, na tela da administração, a gente vai passar essas 4 informações, sendo que uma vai ser o rótulo, então a outra vai ser o nome do cliente, a senha do cliente e o saldo inicial. Então a senha está no índice 2, é a segunda parte da lista. Então vamos aqui em blocos de novo. Então o índice é o índice 2. E aí fechou, que vai testar se essa senha é igual a senha que está no nosso banco de dados. Então vem aqui em controle de novo e a gente vai utilizar a mesma estruturazinha para poder testar. Se não, de novo a gente vai notificar, só que vamos copiar e colar aqui e só vamos modificar o nosso aviso, que o nosso aviso nesse caso aqui vai ser senha incorreta. E a gente finaliza aqui, vamos encaixar aqui e só falta agora o então. Então, se o usuário está certo, a senha está certa, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em controle e vamos abrir uma outra tela, tá? Que é a tela da nossa conta corrente simples. Então, repare, aqui tem abrir outra tela e abrir outra tela com o valor inicial. Esse aqui é quando a gente simplesmente quer abrir uma outra tela. E esse aqui é quando a gente quer passar alguma informação dessa tela que a gente está trabalhando para a próxima tela. Nesse caso a gente vai precisar, então vamos pegar esse aqui. Encaixa aqui. E aí, primeiro, qual é o nome da tela? A gente vem aqui em texto, pega aqui o texto vazio e escreve o nome da tela. Nesse caso, é a tela Screen 1, né? E o valor inicial vai ser o quê? Vai ser as informações que a gente quer passar para lá. A gente precisa passar para lá o cliente, a senha, saldo inicial e tal. Então vamos lá. A gente precisa pegar isso aqui. E como a gente só tem um espacinho, a gente precisa criar então uma lista. Então vamos aqui em lista, criar lista. Encaixa aqui. E a lista a gente vai passar o quê? Primeiro, o usuário, né? Que a gente vai colocar lá. A gente tem que passar qual é o usuário. E depois vai ser os valores, que são as informações referentes a este usuário. Então é essa mesma estruturazinha aqui, tá? Porque isso aqui é uma lista com todos os valores, que é todas as informações, que é a senha, o CPF e o saldo que aquele usuário tem. Então, a partir disso aqui, se a senha está correta, se o usuário está correto, ele abre aquela tela e passa todas essas informações para outra tela, para trabalhar lá na outra tela. Então, esse botão de entrar fechou e agora falta finalizar o botão da administração. Mesma coisa, vamos aqui em ADM, pega quando clicar e vamos fazer também uma comparação. Só que nesse caso aqui, vamos lá, a gente não vai mostrar alerta nenhum, então a gente só vai usar o se e o então. Então, porque no caso, o se não, a gente não vai fazer nada. Então, primeiro, se a gente tem que comparar agora. A gente precisa que o usuário e que a senha estejam corretas, sejam as senhas e o usuário do administrador. Para isso a gente vai usar isso aqui, ó, esse comando de lógica aqui, ó, o E. Então não é um ou outro, precisa que os dois estejam certos para poder abrir a tela da administração. Vamos lá, a gente encaixa aqui. A partir disso, o que a gente faz? Vamos lá, a gente precisa testar as duas coisas, mesma coisa daqui de cima, testa a senha, o usuário e testa a senha. Então vamos lá. Primeiro, vamos testar o usuário. Então, usuário.texto tem que ser igual ao quê? Nesse caso aqui, vamos lá de novo. Vamos lá de novo em lógica, porque lembrando, não é número, então a comparação tem que ser com esse aqui. Então, o texto do usuário tem que ser igual ao quê? Vamos pegar aqui o texto e botar. Qual é o usuário da administração? Nesse caso aqui, a gente vai botar tanto o usuário quanto a senha como o ADM. E aí a gente coloca aqui. Eu vou aproveitar esse aqui, vou só modificar uma coisa. Por quê? A senha também vai ser igual ao usuário. Então a gente pode apagar por aqui. Lembrando que a gente não está fazendo para poder ser seguro nem nada. É só para a gente aprender como que funciona.
e vemos aqui em senha, senha.texto também. Até porque você pode alterar a senha, botar uma senha mais difícil e tal, mas nesse caso aqui não é o nosso foco. Coloca aqui, a gente já faz a comparação dos dois, então os dois têm que estar certos. Se os dois estão certos, então a gente vai e abre, mesma coisa de lá, vamos em controle, a gente vai e abre uma outra tela. Só que nesse caso a gente não precisa passar a informação para lá, né? A gente só precisa abrir outra tela. Então texto vazio e o nome da tela. O nome da tela lá, e aí fecha o botão da administração também. E aí a gente fecha essa primeira tela e no próximo vídeo a gente faz então das outras duas telas, da tela Screen 1 da conta corrente com as alterações e da tela da administração. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo para a gente finalizar esse aplicativo.